Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar a vocês como definir os documentos obrigatórios no portal de compras para os processos licitatórios de licitação eletrônica, como, por exemplo, pregão eletrônico, dispensa eletrônica ou uma concorrência eletrônica, tá? Bom, os documentos, ele pode ser obrigatórios de várias formas ou não, obrigatórios ou não. Como? Primeiro, vou pegar como exemplo esse processo licitatório aqui. Eu venho em fases, documentação obrigatória, e aqui eu vou definir quais são os documentos obrigatórios. Mas para definir aqui eu tenho duas opções. A primeira, inserir. Já aproveitar os documentos que está lá no cadastro de CRC. Tá? Feito isso, todo documento que o fornecedor incluir, ele vai lá para o cadastro de CRC e vai substituir um documento que já tenha lá que seja o mesmo. Então, por exemplo, eu venho aqui, vou desmarcar todos, vou falar assim, olha, FGTS CND. CND também. Então, incluir os dois documentos. Tá? Se já existir algum documento lá do fornecedor, quando eu incluir o novo documento, vai ser substituído por documento atual. Também tem a opção de inserir documento do processo licitatório. Quando utiliza essa opção, o sistema salva para cada processo licitatório os documentos. Então, o documento fica relacionado somente a esse processo licitatório. Um exemplo é o processo licitatório 21-23. Tá? Então, vou colocar aqui um exemplo. Declaração. Vou pôr aqui FGTS. Ok? Tem um detalhe muito importante que é necessário verificar quando está cadastrando os documentos. Qual? Documento permanente sem prazo de validade. Então, se o documento for um documento que é permanente, esse documento não tem prazo de validade, marque essa opção. Se o documento tem um prazo de validade, não marque essa opção. Tá? Por quê? No momento do fornecedor estar incluindo o documento, o sistema vai obrigar ou não informar um prazo de validade. Então, vou colocar aqui que é permanente. Maximizar a tela. Veja, o documento que eu cadastrei exclusivo para esse processo licitatório, ele é permanente, então não tem prazo de validade. Para os demais, será obrigatório informar um prazo. Ok? Bom, feito isso, sair, pronto. Está definido o documento para o fornecedor estar colocando no portal de compras. Como que vai ser isso lá para ele, para o fornecedor? Aqui no portal de compras, eu loguei com um fornecedor qualquer como exemplo. Eu vou me credenciar ao processo licitatório 21-23 como fornecedor. Suponho que eu sou um fornecedor e vou me credenciar. Então, visualizar selecionado, credenciamento, participação, participar. Vou colocar aqui meus dados, meu RG. Perfeito. Veja que como eu defini um documento obrigatório, então foi habilitado o botão Documentação para habilitação. E aqui está os 3 documentos obrigatórios. Então eu seleciono o primeiro, informo o número do documento, incluir, aliás. Informo o número do documento, vou informar o número do documento do outro e vou informar o prazo de validade aqui como exemplo. Venho aqui, carregar arquivo. Pronto, pus um PDF qualquer. Um segundo, vou pegar um outro PDF qualquer que corresponda a essas informações. Viu que está salvo e não houve a necessidade de informar se o documento
ele tem prazo de validade ou não, ok? Bom, vamos supor que eu não queira definir os documentos que são exigidos para o processo licitatório, que não apareça nada aqui. Eu, como fornecedor, vou me descredenciar. Pronto, não estou mais credenciado ao processo licitatório. Voltando ao portal de compras. Fases, documentação obrigatória. Vou excluir os documentos exigidos. Pronto, não tem mais nenhum documento exigido. Dessa forma, quando o fornecedor for se credenciar, no 21/23, veja que não tem mais o botão de documentação. Ele vai fazer o credenciamento. Em seguida, ele vem na proposta, lançar proposta. Será habilitado a opção de carregar a proposta digital e carregar os documentos para habilitação. Então, aqui ele vai anexar todos os documentos para habilitação, conforme consta no edital, e estar carregando aqui. Bom, caso eu queira não tornar esses documentos obrigatórios, aqui nessa tela de lançar proposta, lá no SCPI, eu venho aqui em enquadramento, configurações mais opções, então botão alterar, enquadramento, configurações mais opções. Temos duas opções aqui embaixo: obrigar a anexar a proposta digitalizada e obrigar a anexar a documentação da habilitação. Se eu desmarcar essas duas opções, o licitante consegue vir aqui, registrar o valor da sua proposta sem informar nenhum documento. Caso você marque essa opção, qualquer uma dessas duas opções, se tornará obrigatório a proposta digital e, se marcar de baixo, a documentação da habilitação digitalizada aqui nessa tela. Ok? Bom, espero que esse vídeo ajude vocês no dia a dia e até a próxima.